Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite. Estou cada vez mais torta aqui nesse negócio. Espera aí, eu vou virar a tela. Me desculpem, mas senão eu vou ficar olhando para a parede, não para vocês. Espera aí. Acho que agora ficou menos pior. Não, agora estou olhando para outra parede. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Deixa eu ver aqui. Pronto, é o que temos para hoje, gente. Não adianta. Assim, de parede em parede, vamos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Como vocês viram, vocês estão em casa, tranquilamente. Espero que ninguém tenha ficado tonto com o giro aqui da tela. Mas para ficar melhorzinho, né? Opa, cá. Aqui. Espera aí. A cadeira ficou em cima de um monte de plástico bolha. Plástico bolha é bom, né? Vamos lá. Agora acho que ficou menos pior. Gratidão imensa por vocês estarem aqui comigo. Mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador, de uma forma leve, brincalhona, simples. Não tem nada de complicado aqui. Complicado tá a vida dos personagens aqui, ó. Aqui tá complicado, gente. Capítulo de hoje, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Enfim, como está na última frase, deixa eu chegar mais para cá que fica até melhor. Como está na última frase do último artigo, o 33º, ou como eu digo, brincando, o 33º do Código Penal da Vida Futura, a cada um segundo as suas obras. Então, se a gente faz coisa boa, automaticamente a lei de ação e reação entra em funcionamento. A mesma coisa quando a gente faz as nossas besteiras. E é aí que mora o perigo. Mas, enfim, para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus. Gratidão, Senhor Jesus, pelo muito que nós recebemos do acréscimo da sua misericórdia. Gratidão a Deus pela vida, pela imortalidade, pelas chances de recomeço. Cada existência é uma delas, um instante cósmico, mas pleno de oportunidades. Gratidão a cada companheira espiritual que nos envolve, nos sustenta, estende as mãos para nós, visando o nosso bem-estar. E gratidão a Maria, Mãe, a sua bênção, não só para nós, mas que estamos aqui na noite de hoje, sejamos nós encarnados ou desencarnados, mas também para todos aqueles que acham que podem resolver os problemas da vida
através do suicídio, e nós sabemos que não é assim. O choque depois, a imensidão de dores é terrível. Então, mãe, tem piedade de todos eles. Acolhei-os em seu manto. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Começando o Soluço e Tudo, hoje, o capítulo 4 desse livro, intitulado O Suicida Reencarnado. E agora, que é isso? Espero que o volume esteja bom, porque eu já comecei o programa e entrou uma ligação que, infelizmente, eu não pude atender. Então, vou ter que resolver um probleminha aqui pelo WhatsApp. Deixa eu abrir aqui a tela do meu computador que eu respondo. Então, sempre surge alguma coisa. Vocês já viram que sempre acontece alguma coisa? Quando a gente vai fazer o culto no lar, é visita que chega. Quando não acontece, sempre acontece alguma coisa. Mas faz parte. Vamos lá. Então, capítulo 4, o suicida reencarnado. E somos remetidos para o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, na primeira parte, no capítulo 10, A Morte. No caso aqui, foi usado a 8ª edição da FEB. E um outro que precisa ser estudado sem medo, sem preconceito, gente, e tem esse programa já pré-gravado, completo. Por isso que é um que eu não vou trabalhar aqui junto com vocês, que já foi feito um programa específico para ele, Memórias de um Suicida. As pessoas, até nas redes sociais, não colocam a palavra suicídio, suicida, para não ter gatilho. Mas, gente, se a gente não falar a realidade, o que acontece, é preciso um alerta muito grande. A cada 40 segundos, alguém está se suicidando. A gente precisa ter um alerta, encarar esse... E quanto mais a gente divulgar que a vida continua, né? E tem o telefone do CVV, o Centro de Valorização da Vida, 188. Então, diz assim no livro O Problema do Ser. Quanto aos suicidas, a perturbação em que a morte os imerge é profunda, penosa, dolorosa. A angústia que os agrilhoa, ou seja, transforma em grilhão. Grilhão era uma corrente em que prendia o pé da pessoa condenada à própria cintura, com uma corrente grossa, os grilhões. Ou então, o pé desse prisioneiro ao pé de outro prisioneiro, os grilhões. Então, a angústia, segundo Camilo Castelo Branco, é indescritível, que os agrilhoa e segue a angústia, os agrilhoa e segue até a sua encarnação anterior, vai embora. Que às vezes foi um gesto tão translocado que, gente, vai levar 1 ou 2 ou 3 reencarnações para recompor o perispírito. É muito complicado. Muito complicado. E se a pessoa consegue, como a gente vai ver aqui,
uma outra encarnação, o perispírito já vai lesado, o corpo já vai nascer com problemas, como um dos, dos espíritos citados em Memórias de um Suicida, que ele matou uma mulher, estrangulou uma mulher e depois se suicidou. Ele não quis esperar toda a preparação, que levou anos, quase 20 anos, no plano espiritual, para que tenha um mínimo né, de reequilíbrio e conhecimento para a próxima encarnação. Ele não quero, vou agora. Quando ele se despediu dos outros, ele fez assim, tchau, já estava sem as mãos. Gente, isso é muito complicado. Vamos lá. Então, aqueles que já conseguem, né, já vão assim, lesados, lesionados. Lesados, não, lesionados, tá? O seu gesto criminoso, continua Leon Denis, causa ao corpo fluídico um abalo violento e prolongado. Aí a gente para pensar no perispírito, que tem, entre outras coisas, a capacidade refletora, isto é, de refletir tudo aquilo que eu penso, que eu sinto. E a consciência do suicida está pesada, marcada com as cenas daquilo que ele fez. Tá? Então, passa direto para o perispírito, já viu. Claro que a lei divina, gente, vê tudo. Vê os atenuantes e os agravantes, óbvio. Que a gente vê em livros, outros livros falando sobre suicídio, que não vão para o Vale dos Suicidas, porque tem os atenuantes, mas o sofrimento é atroz. E não sofrem só aqueles que foram para o plano espiritual dessa forma, mas os parentes, os familiares, que bate uma culpa. Como é que eu não vi? Como é que eu não percebi? Então, o CVV, eu vi, não sei se em todas as cidades tem, mas eu vi um grupo de apoio aos que ficaram. Oi, Moniquinha. Boa noite, querida. Tudo bem? Porque eles ficam sem saber. Ah, que bom que o som está legal. Obrigada, Mônica. Que eles ficam sem saber o que fazer da vida, porque a culpa, o remorso, a dor, o luto, tudo misturado, gente, os que ficaram. Continuamos aqui com Leon Denis. O seu gesto criminoso causa ao corpo fluídico um abalo violento e prolongado que se transmitirá ao organismo carnal pelo renascimento. É lei de causa e efeito, ou de ação e reação, papum. A maior parte deles volta enferma à Terra. Estando no suicida em toda a sua força, a vida, o fluido vital, tanto que é descrito no Memória de um Suicida, imagina um fio de eletricidade que foi cortado e está saindo daquela faísca. O cordão de prata que está exaurindo o fluido vital. Por isso, aqueles que vão, são socorridos, que vão para o Vale dos Suicidas ou para outro local, o Vale dos Suicidas, gente, é misericórdia. Porque existem bandos de espíritos inferiores que pegam, né, arrebanham, sequestram esses espíritos, né, para absorver essa energia que está indo embora, porque dá a sensação de estar encarnado, e os transformam em escravos no plano espiritual. Podem ser usados como obsessor, no processo de obsessão, porque eles podem levar outra pessoa à loucura. Então, quando eles são retirados, é para o bem deles, é acréscimo de misericórdia.
A maior parte deles volta enferma à Terra. Estando no suicida em toda a sua força, a vida, o ato brutal que a despedaça produzirá longas repercussões no seu estado vibratório e determinará afecções nervosas nas suas futuras vidas terrestres, no plural. Dona Ivone do Amaral Pereira descreve naquele livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, em que volta e meia ela voltava ao hospital que tem, né? Hospital Maria de Nazaré, como bem disse a Silvia, que é quem gravou esse programa, é uma penitenciária. Quando eles conseguem, aquela energia toda vai embora, eles são levados para o hospital para a continuação do tratamento. Ela ia lá. Tanto que ela conta uma vez que ela foi durante o dia, encontrou com alguns, né, espíritos que trabalhavam lá e perguntaram, você está aqui hoje mais cedo? O que significa que ela ainda, como Ivone do Amaral Pereira, ainda estava em tratamento. Espia. Então, essa repercussão determinará afecções nervosas nas suas futuras vidas terrestres, no plural. Nós vimos que a doutrinação que o Victor fez do espírito, Arnold Lumière, que continuava atrás dela, seco, fosse ela Berthe de Sumerville ou agora Andréa de Guzmán, né? Foi feita numa noite de Natal, e o Victor, a gente viu no capítulo anterior, que estava fazendo tudo para que ela se recuperasse. Porque ele pediu um prazo de 2 anos ao espírito. Então, deixa eu resolver aquele probleminha que eu falei que precisaria resolver. Ai, tá difícil hoje aqui, meu pai eterno. Rapidinho aqui, gente. Desculpem, para não atrapalhar muito aqui. Então, Charles retoma aqui Natal. O Natal já ia longe. Foi quando começou aquela historiada toda, né? O Natal já ia longe. E agora era apenas uma recordação a mais, agradável e muito grata, no coração daqueles que, nesse dia sugestivo, se haviam reunido em família depois de 15 anos de incertezas e angústias. Eu nem perguntei como é que vocês estão se sentindo hoje, né? Como vocês estão se sentindo hoje, se a água está por aí? Nunca é tarde demais para fazer essa pergunta, como vocês estão se sentindo hoje. Então, 15 anos, por quê? Por causa da guerra, né?
Tudo corria normalmente em Saint-Omer, a bela residência dos de Guzmán d'Albret. Andréa nunca mais sofrera as terríveis crises que a mortificavam. Seu noivado com Alexis transcorria docemente, por entre juras de amor e sonhos de felicidade. Suas relações de amizade com Arthur decorriam não menos bem, e um estranho que de longe observasse os três jovens não compreenderia qual dos dois mancebos seria o venturoso prometido de Andréa. Olha como a coisa complica. Pois ela parecia abranger a ambos num só raio do seu afeto. A gente viu isso não só como Berthe de Sommervieux, mas como Ruth Caroline de La Chapelle. Ela vem nessa batida, já é a terceira encarnação dela com esse tipo de sentimentos. Por sua vez, ela se alindara visivelmente, tornara-se mais forte, mais viva, mais mulher, para gáudio do irmão, que havia ressurgir fisicamente das antigas indisposições que a atormentavam. Porém, eram notórios os progressos fisiológicos da jovem prometida, os morais eram bem menores, quase nulos mesmo. 2 anos para modificar um caráter que vem assim há pelo menos 250 anos, do mesmo jeitinho, dá não. Por isso que ele está fazendo um intensivão, o Vitor está fazendo um intensivão com a irmã. A alimentação, exercício físico, e vamos trabalhar a moral, mas ela não está nem aí. Andréa aceitava os importantes ensinamentos do irmão, como aceitaria as lições de um curso escolar qualquer, por dever e condescendência para com a necessidade da circunstância que vivia, sem calor, sem fé, sem entusiasmo. As horas das preleções, para ela, eram enfadonhas, momentos fatigantes, que nem a satisfaziam, nem a emocionavam. Não raro, queixava-se mesmo da falta de distrações, da escassez de divertimentos em Saint-Omer e em Vannes. Nas duas ela tinha tido esse viés. Na primeira, como Ruth Caroline de La Chapelle, o irmão era quem? Né? Ensinava a família toda. Mas ela voltou as costas para todos esses ensinamentos. Como Berthe de Sommervieux, mal ou bem, ela foi criada no luxo, digamos assim. E tinha lá as distrações dela e coisa e tal. Mas aqui, 2 anos, o irmão se prometeu, vou ficar no pé dela e vou ajudar nessa mudança, nessa transformação moral. Confessava ao irmão e aos pais, agastada, não sem justas razões, que desejaria viver um pouco no mundo, pois ainda não o fizera, conhecer grandes cidades,
assistir a bailes, a teatros, visitar outras terras e adotar outros costumes que a aliviassem da eterna monotonia da vida que vivia. Ela noivou com 15 anos, gente, uma adolescente. E agora que ela está mais aprumadinha, ela está sentindo falta de viver. E ela estava, certamente, com a razão. A distração é uma higiene mental e traz benefícios quando bem escolhida e equilibrada. As almas frágeis não se bastam a si mesmas e necessitam do estímulo social para se equilibrarem num termo de vida menos solitário e penoso. Mas a França acabava de sair de um amontoado de dramas. E os franceses, aristocratas ou não, cuidavam de reequilibrar a vida e as próprias finanças arruinadas pela Revolução. Atentos à sua lavoura e rendimentos, antes de escolherem o gênero de distrações mais convenientes numa sociedade que se erguia entre desconfianças e não isenta de temores. Pós-guerra, gente. Ninguém, pois, nem mesmo Victor, cuidou de favorecer à impressionável menina o refrigério de algumas semanas de distrações em locais diferentes do seu marasmo cotidiano, afastando-a das apreensões que a assediavam. De outro modo, os senhores de Guzmán tendiam para o gênero de vida patriarcal e não abriam mão dos hábitos conservadores para satisfazerem a filha. E vamos combinar que é o tipo de família que ela necessitava para a própria reeducação espiritual. Ela precisava desse limite, ela precisava, né, dessa rédea curta. Por sua vez, Victor acreditava que a vida mundana seria funesta ao restabelecimento psíquico de sua irmã, a qual, para libertar-se do obsessor que a espreitava, vamos lembrar que Arnold Lumière, vou me afastar, mas eu vou ficar de olho nela. Qualquer deslize eu volto. Né? Então, o Victor acreditava que ela deveria voltar-se para Deus, renovar a mente e o coração para um sentido bom, escudar-se na fé e no conhecimento da ciência espiritual, a fim de se impor aos adversários e vencê-los pelo amor e a prática do bem. E não seria, certamente, por entre festas e bailes, teatros e galanteios, que ela poderia adquirir tão significativos valores morais e espirituais. E aí tem uma formulinha, quem me conhece deve relembrar, eu já falei isso, gosto de repetir, que era fácil de gravar. Né? Formulinha, assim, entre aspas, né? Quando está com problema obsessivo, Pepsi. E não estou falando do refrigerante, não é marketing. Prece, P, prece é estudo, P, passe, SI, serviço incessante no bem. Todo um programa está aqui dentro de tudo aquilo que Victor, né, sabia que ela precisava. Então, não sei, será que se ele tivesse dito a ela, olha, o que está acontecendo com você, se bem que talvez ela não acreditasse, mas se dissesse para ela, você está, como é dito nas casas espíritas, você está, né, com um companheiro menos feliz junto a você, tarará, tarará, tarará.
Ah, mas como é que eu peguei? Não é peguei, embora seja considerado uma enfermidade no plano espiritual, né? Não é contagiosa, né? E para a pessoa se reequilibrar, e não é se livrar do obsessor, porque ele não é um saco de lixo, ele é alguém com sentimentos e pensamentos que muito provavelmente aquela pessoa escangalhou com a vida dele em vidas passadas, ele não perdoou, está errado também, são dois errados, né? Mas que a pessoa, para se reequilibrar perante as leis divinas e também ajudar no reequilíbrio e na conquista do perdão, deixa esse outro espírito que está obsediando, tem que vamos fazer isso aqui, vamos melhorar. As pessoas chegam no centro espírita assim, estou descobrindo que eu estou com um processo obsessivo, uma terça-feira. Na quarta-feira pela manhã eu já espero estar tudo resolvido. A doutrina espírita repassa a responsabilidade. Não, terceiriza para mim, não. Toma que é tua. Você deve agir assim, 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 assim. Você deve agir. Vamos ajudar, conversando com o companheiro que precisa ser acolhido, ser entendido, né? Entender o que ele está fazendo com a própria vida, que está preso a uma outra pessoa, e o tempo está passando. Se tem família, cadê os familiares, que ele se afastou completamente por causa disso, por essa escolha da vingança? Mas o encarnado tem que resolver o assunto, porque mesmo que se esse companheiro menos feliz se afastar, se a pessoa continuar na mesma batida, já morando dentro da cidade russa de Esbórnia, vão vir outros. Continuamos aqui com Charles. Então, a vida, pois, decorria normalmente no Palácio de Saint-Omer. Alexis Devray preparava-se para buscar Paris, pois os primeiros deveres da diplomacia o chamavam. Arthur arrumava as malas para dirigir-se a Toulon. Victor aplicava-se no labor da medicina, no tratamento da irmã e da educação moral dos próprios familiares, que também estava muito aí, não, para aquilo que ele, Victor, falava para todo mundo. Essa é a verdade. Só respeitavam porque perante a família continuava tendo autoridade moral. Victor aplicava-se no labor da medicina, no tratamento da irmã e da educação moral dos próprios familiares, dos serviçais de sua casa e dos colonos de seu pai e da vizinhança. A mesma coisa, né? Quando ele foi irmão, nas duas encarnações, né? Como ele foi o Carlos, irmão, eu sempre esqueço o nome dela, de Ruth de La Chapelle, quando ele foi o Padre Tom, né? E agora continua na mesma batida. Vamos embora. Pegou o fio de prumo e foi. Era um professor de letras e um mestre de moral. Quanto à condessa Françoise Marie e suas serviçais, punham mãos nos preparativos do enxoval de Andréa. A mãe tinha pressa em casar a filha que tanto a importunava. Bom, ela não mereceu uma famíliazinha melhor, não, né? Que em termos de família, quando ela foi Berta de Samerville, o que ela fez? Essa era a situação no Palácio de Saint-Omer, quando um fato decisivo para a família teve lugar.
Começou a treta. Arthur Devray, não obstante suas estranhas crises nervosas, que muitos da própria família sussurravam tratar-se de ataques epiléticos, insistia em querer tentar a carreira militar. Sempre gostou, encarnações seguidas. Pleno de entusiasmo, sonhava ser herdeiro da gloriosa tradição militar da família, que tantos soldados dera à pátria. Servir o imperador, obter a patente de capitão, possuir a sua companhia de cavaleiros, exercitá-los, discipliná-los a seu modo, para que se pudesse orgulhar deles à frente de todo o exército da França. Para isso, pensava e dizia: preciso exercitar-me para vencer essa morbidez que me faz desfalecer quando me arrojo a alturas ou me emociono. Se tal fraqueza persistir, como poderei enfrentar as provas que me esperam em Toulon? Serei, porventura, inválido? E prosseguia em exercícios, ginásticas, corridas individuais ou a cavalo, esgrima, tiro ao alvo e até saltos. Para isso, contratara mestres vindos de Paris, antigos militares cheios de glórias e experiências, os quais, a peso de bons salários e hospedagem, forneciam instruções para as provas que dele exigiriam. Mas, malgrado tanto entusiasmo, esses exercícios frequentemente o prostravam com terríveis convulsões e ataques nervosos, que o levavam ao leito durante 2 ou mais dias. As consequências do suicídio aí, aparecendo. O caráter de Arthur era bem o caráter do oficial militar, de um comandante de tropas. Mas era em vão que se esforçava. Não possuía, em verdade, possibilidade física para a vida militar. Lesou o perispírito, se jogou da pirambeira lá de uma pedreira. Quebrou o corpo físico todo. O próximo corpo que ele conseguiu, agora, como Arthur, não tem como, gente. O caso dele, ainda está muito bom, porque ele fez alguma coisa boa e tal. Então, teve, assim, como diria o Odorico Paraguaçu, uns aliviamentos. Ele não foi para o Vale dos Suicidas, ele foi socorrido no próprio plano espiritual. Mas as consequências, ele já passou para o corpo físico toda a fraqueza física decorrente do que ele fez com o corpo físico passado. Não obstante, desde o evento do noivado da prima com seu gêmeo, Arthur parecia não ser o mesmo homem. Retraía-se de todos, prolongava os exercícios a que se dedicava durante mais horas do que devia, sabendo, embora, que as convulsões seriam o arremate do excesso, ou postava-se sobre os penedos da beira-mar, contemplando as águas que se esboroavam de encontro às pedras. Mostrava-se triste e pensativo, mais do que nunca evitava conversações com o irmão e torturava a mente com a deprimente interrogação. Olha que eles dois vieram como gêmeos, no planejamento reencarnatório dele, constava que os dois tinham que começar a se dar bem. E Luiz de Stannesburg, que veio como Alexis, se propôs a isso no plano reencarnatório, mas olha um para a cara do outro, parece 2 gatos no telhado.
Então, torturava a mente com a deprimente interrogação: por que me negaram Andréa, sabendo que eu a amo tanto? Porventura rejeitaram-me devido às crises que sofro? Mas, se não for um militar, poderei ser um castelão. Possuo fortuna bastante para isso. Que importância tem essas convulsões? Porventura, Andréa não as sofre também? E Alexis amá-la-á realmente? E ela amará Alexis? Pois não é a mim, então, que Andréa ama? Quantas vezes, olha só, quantas vezes ela me há confessado o seu amor? E quantas vezes tem aceitado os meus beijos, acolhendo os meus protestos? Ela está brincando com os dois. Tais pensamentos enervavam-no, deprimiam-no, afastavam-no cada dia mais do irmão, e ele se irritava com a impossibilidade de resolver a situação com a rapidez que desejaria. E rematava as próprias conjecturas com esta esperança que tinha o dom de acalmá-lo. Bem, tenho 3 anos de espera para agir. Alexis seguirá a diplomacia e estará ausente de casa constantemente. Apertarei o cerco em torno de Andréa. Farei o meu curso de cavalaria, vencerei e Andréa será minha. Hei de consegui-lo, ainda que me seja necessário romper com toda a família e raptá-la. Ixi, meu pai eterno. Entre mentes, Victor, observando as atitudes da irmã para com os primos, preocupou-se desagradavelmente e interrogou-a, forçando-a a uma confissão decisiva. Afinal, minha querida Andréa, qual dos dois amas? Alexis, teu prometido diante de toda a família, ou Arthur, que parece adorar-te e a quem favoreces com carinho inequívoco? Que significa o que observo em torno de ti e de Arthur? A jovem relutou, esquivando-se às instâncias do irmão, mas este insistiu e ela declarou em lágrimas: sou muito infeliz, meu caro Victor. Não somente a perseguição do meu inimigo invisível tortura os meus dias, mas também as indecisões do meu próprio coração. Amo Alexis profundamente e sei que não poderei viver sem ele, mas amo também Arthur, embora às vezes sinta um certo temor dele e uma instintiva repulsa, logo dominada pelo coração. Em ambos é que tenho encontrado amparo e consolo para o meu isolamento. Vamos lembrar que no planejamento os 3 deveriam se dar bem. O negócio já está indo ladeira abaixo. Entre um e outro, eu não poderia escolher qual seria o meu marido. Foi preciso que escolhessem para mim. E por isso aceito Alexis. Mas como? Como viver sem Arthur, uma vez casando-me com Alexis? Sinto por meu noivo um sentimento capaz de todos os sacrifícios, uma admiração infinita, porque 2 vezes, né, ele esteve ao lado dela, como Frederico de G, quando ela foi, de novo esqueci o nome dela, Ruth Carolina, né, e como Luís de Tanesburgo, que se casou com ela, mesmo ela já tendo sido casada com, à época, Henri Lumière, porque Henri Lumière era pobretão, e perante os olhos da aristocracia, os costumes da época, esse casamento, o primeiro casamento não teria sido válido.
E ela casou e foi morar com o Frederico de G, e acabou matando um homem. Frederico G, na época, chamava-se Luiz Tanesburg, lembra? Acabou matando um sujeito, porque um outro homem se encantou por ela, a forçou, porque era alguém que mandava e desmandava na área, a se tornar amante, né? A se tornar amante dela, e aí o marido se bateu no duelo e morreu, e ela matou o cara. Olha a confusão. E não é o caso de julgar, porque quantos de nós já não teremos feito a mesma coisa ou pior? Um espírito em evolução, assim como nós, que na última encarnação que nós temos notícia, Ivone do Amaral Pereira. Agora, imagina ela recebendo isso. Ela falava, eu sei que eu estou nessas páginas. Estava. Por isso que uma pergunta que fizeram a ela em relação a ela ter, entre aspas, zerado a conta, né? E ela disse, no meu jeito de falar, gente, que sim, zerou, está tranquila. Então, vamos lá. Mas também sinto por Arthur um amor piedoso, uma atração irresistível que não poderá ser esquecida. Que antes dela se envolver, antes dela matá-lo, na época de Catarina de Médicis, ela já tinha tido uma encarnação com ele e já eram apaixonados desde aquela época. Mas ela meteu os pés pelas mãos, né? Espíritos em evolução. Vamos lá. Mas também sinto por Arthur um amor piedoso, uma atração irresistível, que não poderá ser esquecida. Perguntas o que significa tudo isso? Mas eu não sei, Vitor. Apenas reconheço, desgostosa, o que vai pelo meu coração. O médico ocultista não respondeu. Quedou-se pensativo, certo de que a irmã querida se envolvera em terrível enredo de antigas encarnações, enredo que ele o reconhecia. Dificilmente a vontade do homem poderia remediar. Assim se desenrolava a vida em Santo Tomé, quando uma tarde, poucos dias antes da data fixada para a partida dos gênios, e quando o frio ainda soprava fortemente, Arthur resolvera provar a própria capacidade de enfrentar a altura, a ver se corrigira da fraqueza insólita que o confinava numa situação ridícula, senão dramática. Havia já algum tempo que suas terríveis crises, a que chamavam epilépticas, não se repetiam. Esperançado, resolveu provar a si mesmo a própria cura, certo de que os exercícios continuados e o tratamento sem tréguas já haviam demonstrado o restabelecimento da própria saúde. Encontrava-se parte da família, isto é, os 3 jovens e mais Victor, em amistosa palestra numa sala do 2º andar, cujas portas envidraçadas deitavam para um terraço nobre, rodeado de balcões artísticos, como eram os das edificações senhoriais dos séculos XVII e XVIII. Bem junto a essa parte do edifício, e deitando galhadas rentes ao alpendre, existia um soberbo carvalheiro, cujos braços, meio despidos ainda pelo fim do inverno, seriam capazes de oferecer apoio seguro a quem temerariamente desejasse passar do alpendre para o arvoredo. Sentado junto à janela, em dado momento, Arthur vê o gato de estimação da família sobre o galho do carvalheiro, indeciso se saltaria para o alpendre
ou se atingiria os galhos mais baixos até tocar o chão. Não se contendo, e a preferir esperar que o animalzinho resolvesse a própria situação, pois a resolveria perfeitamente, Arthur decidiu auxiliá-lo e pensou: será excelente ocasião para mim mesmo provar que estou curado do meu mal de nervos. Distraído no ardor da palestra, seus primos e seu irmão não prestaram a devida atenção a que ele se levantara, abrira as portas envidraçadas e se dispusera a auxiliar o gato. E a gente para por aqui. Vamos continuar na semana que vem para ver o que aconteceu aqui. Treta, hein? Braba. Deu ruim. Muito ruim. Vou marcar aqui para que eu não perca o fio da meada. Um oi para quem está aqui me vendo. Obrigada por ter estado aqui comigo. Provavelmente Moniquinha. Moniquinha está. E a Vera Lígia também deve estar. Então, vamos fazer a nossa prece? Gratidão, Pai, pela vida. Por pior que ela esteja, por mais complicada que ela seja, gratidão pela vida, que nos ajuda a cada existência a ficar em dia com a própria consciência, com as tuas leis divinas, conquistar a própria paz e a felicidade. Como é bom saber que somos espíritos imortais e que, como Maria ensinou, seja o que for que acontecer em nossas vidas, isto também vai passar. Gratidão a Jesus. Sabemos que os fracos, os enfermos, os sofredores são os seus filhos prediletos, irmão maior que nos cria, que nos ajuda. Gratidão, que possamos ir a seu encontro quando estivermos nesses momentos de dor, de medo, de angústia. Gratidão a cada companheira espiritual que estende as mãos para nós, nos ajudando a valorizar a vida. Gratidão a Dona Ivone do Amaral Pereira. Abençoada seja essa companheira. Gratidão a Charles, que nos conta, está nos contando mais essa história para a nossa edificação. E gratidão a Maria, que nos ampara nos momentos de dor, de medo, de sofrimento inenarrável. Ela nos abraça, nos põe no colo. Que possam, minha mãe, os teus emissários do bem, impedir esses gestos tresloucados. Mas aqueles que já o fizeram, que a sua misericórdia desça sobre todos eles como um manto acolhedor, os socorrendo e, mais à frente, ajudando a recomeçar. E que todos nós, que aqui estamos presentes, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz, graças a Deus. Acabou meu tempo, até semana que vem com a continuação desse capítulo. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.